Pergunta 217. E do caráter físico de suas existências pretéritas? Conserva o espírito traços nas suas existências posteriores? O novo corpo que ele toma nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Entretanto, o espírito se reflete no corpo, sem dúvida, que este é unicamente matéria. Porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito, que lhe imprime certo cunho, sobretudo ao rosto, pelo que é verdadeiro. Dizer-se que os olhos são o espelho da alma, isto é, que o semblante do indivíduo reflete de modo particular a alma, assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, ponderado, humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, até chegam a inspirar-te repulsão. Poderias supor que somente corpos bem modelados servem de envoltório aos mais perfeitos espíritos, quando o certo é que todos os dias deparas com homens de bem sob um exterior disforme, sem que haja pronunciada parecença. A semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família. Aqui temos umas questões importantes. Reflexões importantes aqui. Primeiro, a mais óbvia de todas. O que nasce da carne é carne. Como dizia Jesus, o que nasce do espírito é espírito. Então, passando de uma existência para outra, qual é a relação que teria entre os corpos? Nenhuma. Então, tentar argumentar nesse sentido, né, ela carece de embasamento. Como, por exemplo, aquele senhor, né, que tem o hábito de dizer que ele é a reencarnação de Jesus, e quando perguntam a ele, ele responde, mas olha, que ele acha que o semblante que a tradição convencionou ser o semblante de Jesus é semelhante ao semblante que ele tem nesta encarnação. Então, para ele, esse é a prova definitiva de que aquele é Jesus. Mas como nós sabemos, né, hoje as pesquisas avançam bastante, aquele semblante clássico, tradicional de um Jesus anglo-saxão, europeu, de olhos azuis. Ah, mas tem uma carta, já estudaram a carta, já perceberam que essa carta é falsa. Então, também foi escrita com base nas tradições. Segundo a doutrina espírita, não tem relação nenhuma. Ah, mas eu também já ouvi que tem espírito que diz que todas as suas encarnações o espírito escolhe um rosto parecido com o que teve na encarnação tal, porque é um espírito venerando, não sei o que, blá blá blá. Essa ideia, o que é essa informação, se for verdadeira? Ah, está em livro, eu sei que está em livro, mas está em livro não significa que é verdadeiro. Pode ser uma interferência do médium, pode ser uma fantasia do médium, ou pode ser uma informação mesmo do espírito. Se o espírito escolhe um rosto, o que isso denota para nós? O quê? Que é um apego a um certo semblante. Isso já tem indícios de ser um espírito de terceira ordem. Claro que o espírito pode escolher um DNA que vai ter os fenótipos parecidos com o das outras encarnações. Isso é possível porque a nossa apesar de sermos
8 bilhões de espíritos encarnados, a variação genética dos seres humanos não é tão grande assim, ao ponto que, pelas reproduções, conseguimos encontrar, depois de algumas gerações, semblantes parecidos. Mas isso é uma questão secundária, mesmo porque o espírito ele escolhe um corpo por causa de uma vaidade, por causa de um apego ao passado. Ele escolhe um corpo que tenha as possibilidades de dar aso às suas necessidades de espírito, da lei de evolução. Então não é a aparência física. Okay? Claro que, como o Espírito diz, todos nós temos características. Essas características nos dão trejeitos. Esses trejeitos nos dão hábitos repetidos. Esses hábitos repetidos, em contrair o músculo da face em tal forma, de tal intensidade durante muito tempo, ele vai modelar. Por exemplo, alguém que franze a testa sempre, franze a testa, ela tende a fazer aquelas marcas. Se o espírito tem essa característica, na próxima encarnação aquele rosto terá aquelas marcas. Mas isso é uma questão até terciária, né? Porque algumas características podem ficar patentes no rosto, mas não, isso pode no máximo lembrar certas aparências, mas nunca vai ser igual. Agora, em termos de variedade genética, nós temos aqui, por exemplo, olha, que o Ed Murphy, né? E aqui um senhor de outra época. Se você observar, tem uma semelhança muito grande. Por quê? Porque a variedade genética não é tão grande assim entre nós. Outro aqui, Nicolas Cage, olha lá. E outras, né? Ou John Travolta. Então, essas características, elas podem aparecer ou não, dependendo da variedade. Essas características podem voltar dependendo da variedade genética. Então, o espírito pode, se ele tiver condições, ele pode escolher? Pode. É possível? É. Agora, uma questão secundária, né, que denota um apego. E apego é uma característica de espíritos de terceira ordem. Comentário de Kardec. Nenhuma relação necessária, guardando o corpo que a alma toma numa encarnação, com o de que se serviu em encarnação anterior, visto que aquele que pode vir de procedência muito diversa a deste. Seria absurdo concluir que a semelhança que é apenas fortuita, que se trata de existências sucessivas de um mesmo espírito. Todavia, a qualidade do espírito frequentemente modifica os órgãos que servem de manifestações, imprime o semblante físico, até o conjunto de suas maneiras, o cunho especial. É assim que, sobre o mais humilde envoltório, se pode declarar a expressão da grandeza, da dignidade, enquanto que, sob a vestimenta senhoril, se percebe frequentemente o da baixeza, da ignomínia. Certas pessoas saídas da família, certas pessoas saídas das mais ínfima posição tomam sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas aí vêm a achar-se de novo no seu elemento. Outras, contrariamente, apesar do nascimento da educação, se mostram sempre deslocadas de tal meio. De que modo se há de explicar esse fato, senão como reflexo daquilo que o espírito foi antes? Então, só herdamos das nossas encarnações as nossas preferências, as nossas virtudes e as nossas imperfeições.